agora está conosco o Harry, ou é Harry, não sei como pronuncia, É, depois você me conta, Harry? é Harry. Harry, o Harry da Jó, e veio aqui hoje para apresentar o trabalho A Urgência da Aprendizagem do Idioma Português para os Imigrantes Japoneses no Brasil dos anos 1940. Outro trabalho super interdisciplinar, né, Harry? Seja bem-vindo. Olá, boa noite. Obrigado, professora Mariana, professora Crisbelli. Realmente o título do artigo ficou longo, é importante que faça uma consideração rápida, porque os imigrantes, o processo imigratório no Brasil, não só dos japoneses, mas dos alemães, dos italianos, eles são revisitados constantemente, né? Então, eu tentei afunilar ao máximo para perceber e entender o que foi esse momento dos anos 40. E tem um pouco a explicação que é pessoal. A problematização, vamos dizer assim, surgiu quando eu comecei a me questionar por que eu não falava japonês. Eu falei, mas afinal de contas, por que eu não falo japonês se meu avô é imigrante de japoneses, veio de Okinawa, na província de Okinawa, em 1917, e os japoneses são muito conservadores, né? Tanto assim que as tradições vão sendo transmitidas de ano a ano, por séculos, né? Inclusive na parte culinária, na parte de dança, em várias frentes. Sendo assim, se nós somos tão conservadores enquanto comunidade, né, os japoneses, por que a gente perdeu o idioma? Será que é tão difícil assim aprender ou falar japonês? E aí eu fui tentar entender melhor aonde que isso se perdeu. E aí esse é a síntese do meu artigo como um todo, né? E eu fui atrás de tentar entender o que aconteceu. Então, eu dividi a linha de raciocínio basicamente numa observação ampla dentro desse universo para chegar nos anos 40, uma observação um pouco mais ampla, para perceber que a parceria entre Japão, Brasil e Japão, ela nem sempre foi tão harmoniosa, né? Hoje a gente chega até em churrascaria você encontra uma parte de sushi, sashimi, tamanha a mistura, né, que aconteceu entre o Brasil e entre o Japão, uma mistura bonita que todo mundo acha. Agora está tendo as festas os matsuris, né, estão acontecendo agora. Tá aí o slide de abertura, né? E então ele foi sendo desenhado de acordo com o porquê que nós tão amistosamente nos relacionamos. E será que sempre foi assim amistoso o relacionamento Brasil-Japão? E aí eu fui estudar e percebi que não era assim, não era bem assim, não foi bem assim, nem tudo foi festa, nem tudo foi alegria. E aí, se a professora puder passar um pouco mais adiante, eu vou tentar sintetizar os três, os três pontos que são nevrálgicos nessa discussão, né? Então, ali, a leitura e o autor, é uma espécie de resumo, assim, que eu pensei, que até então eu só lia imigração japonesa, eu só tentava entender, como outros livros de história, que eu sou bacharelando em história, né? Então, eu lia muito, e de repente eu me apaixonei um pouco mais pela temática e como foi legal ter me debruçado sobre o tema para escrever o artigo, né, que foi o trabalho de conclusão. Então é um pouco pode passar o slide, é um pouco a mudança de então um leitor começando a fazer leitura e muita pesquisa, eu me debrucei sobre vários livros, especialmente me encantei com José Yamashiro, me encantei com Tomo Handa, que são imigrantes que escreveram materiais belíssimos sobre a imigração japonesa. E então a gente foi seguindo e o artigo tem essa roupagem aí, mais ou menos esse diagrama que vocês estão vendo, né? Ele tem uma introdução e vem nas oscilações de amizade, e depois ele vem por que fala japonês uma hora, por que em outro momento fala português, por que fala japonês, por que fala português, como é que se oscila, e até que a gente chega no método prático, que é a apresentação final. Bom, então, seguindo o artigo, a problematização, pode seguir que vem a parte de problematização que eu já falei, que era o problema por que eu não falava japonês, pode seguir um pouquinho mais também, que aí vem
aí começam as oscilações, que eu chamo de movimento pendular. Era uma espécie de movimento pendular. Então, o primeiro ali é melhor aprender japonês. Então, por que que o primeiro movimento foi nós todos vamos aprender a falar japonês? Porque quando o imigrante chega no Brasil, os primeiros navios e as primeiras as frotas de navio foram vindo vários imigrantes, eles tinham a pretensão de fazer dinheiro, ganhar dinheiro, enriquecer rapidamente e poder voltar revestidos de glória por ter feito uma coisa especial, atravessado o planeta numa situação difícil à época, né? Cada viagem dessa era de 40 dias de navio, uma coisa pesada. Então eles queriam vir tentar colher dinheiro em árvore, que eles imaginavam que isso era possível, era uma alusão, né, à prosperidade do café, dos plantios das lavouras de café à época. Então eles vinham e quando eles chegavam aqui, a gente tem que lembrar que uma mudança do período da escravidão para os primeiros imigrantes, né? Então quando eles chegavam aqui, eles, vamos ficar ricos. Então se a gente vai ficar rico rapidamente no Brasil, assim que possível a gente vai voltar para o Japão. E se a gente for voltar para o Japão, é melhor que os nossos filhos não se esqueçam do japonês, porque senão como é que eles vão voltar lá sem falar japonês? Então havia uma preocupação, tanto assim que aqui eu fiz um destaque aqui no texto, esse texto está no artigo. Então o principal objetivo de todos eles era voltar à terra natal o mais brevemente possível e enriquecido. Era bastante nítido, pois, que muitos nutriam um sentimento de permanência temporária. Então só queriam ficar um pouco no Brasil, ficar rico, voltar para o Japão, consequentemente não vamos deixar o japonês de lado, vamos manter o japonês em dia com os nossos sucessores. Aí vai para o próximo slide, que é o movimento pendular 2, né? Pode passar o slide, por favor? Que aí já é diferente. Que no movimento pendular 2, esse é o 3, né? Está no 2? Isso. No movimento pendular 2, aí eu tenho que ler aqui que essa parte é muito interessante. Também está no artigo. O tempo passou e lá se foram a primeira e a segunda décadas desde a chegada do Kasatomaru. 30 anos depois do icônico Arpoar, muitos imigrantes já haviam morrido em solo brasileiro. Ou seja, aquela situação efêmera, assim, meio romântica, do tipo, a gente vai lá para o Brasil e vai ganhar dinheiro e vai voltar rapidinho e tal, começa a se provar uma luta muito difícil. E não é uma realidade, não é factível. Então, ela não é real. E é super inquietante. Para muitos deles, é uma situação muito inquietante. Esse é um momento muito sombrio, assim, meio. É uma área que o imigrante japonês e os descendentes, porque aí vão nascendo, né, as novas gerações vão nascendo em solo brasileiro, fica numa espécie de penumbra quanto ao idioma. E aí eles começam a falar: não, então acho que se a gente não vai voltar para o Japão, é melhor aprender a talvez falar português. E aí a colônia fica um pouco dividida. Ela, no dia a dia, as escolas, eles aprendiam português nas escolas, começaram a ver, as colônias eram muito fechadas, os japoneses sempre historicamente mais fechados em suas colônias, mas havia um intercâmbio da nova geração já aprendendo o português, e as escolinhas japonesas persistiam. Então, até esse momento, que já era assim, que o imigrante já tinha caído na real, muitos já tinham morrido, e já estava numa nova geração, né, que seriam os Niseis, eles já estavam entendendo que a situação era um pouco dramática, e aí eles mantinham os filhos em tempo nas escolinhas japonesas e já no outro tempo colocando o pé na escola brasileira, porque, afinal de contas, havia sinais mais claros de que eles ficariam no Japão, no Brasil, melhor dizendo, no Brasil. Então, era melhor falar português. E aí vem o tópico 3, que é no slide seguinte, que é o interessante, que me chamou muito a atenção, que é verdade, que é o que eu chamei de como se fosse também no ambiente de oscilação de amizade, o argumento institucional, que eu chamo, o argumento institucional. Então, no argumento institucional foi o seguinte: se dependesse, pelo que eu estudei, pelo que eu pesquisei, dos sucessores e dos imigrantes japoneses, haveria uma espécie de equilíbrio entre os dois idiomas. Manteria-se o português e manteria-se o japonês dentro de uma certa estabilidade. Mas aí o argumento institucional para todo mundo falar português foi que não podia mais falar japonês.
não podia mais falar japonês, não podia mais falar alemão, não podia mais falar italiano, a Segunda Guerra se avizinhando, a animosidade, a inquietude entre os movimentos nacionalistas muito intensos, né? A Alemanha estava com o nazismo, o fascismo na Itália, Getúlio Vargas no Brasil, uma coisa meio super intensa, assim, e aí eles começaram a fechar. Aí no artigo tem essa parte aqui, que é a parte que fala, por exemplo, que é super icônica. No livro História da Educação da Alta Paulista, Nipakusha, 1941, apresenta uma estatística, ele apresenta os números dos fechamentos de escola. Já pelo calor da Segunda Guerra, o Japão compondo o eixo, era inimigo do Brasil lá fora, fecharam 294 escolas japonesas, 20 alemães e 8 italianos, para ver as proporções. Olá, Harry, acho que travou aí um pouquinho, Desculpa, né? gente, eu estou no aeroporto, eu vou embarcar daqui a pouco, A eu estou gente numa situação meio delicada aqui. O Harry aqui está, né, super uma pessoa multifacetada, né, ocupada, empresário, é historiador, está se formando historiador, mas está aqui com a gente para compartilhar esse momento. É difícil. Pode continuar. Bom, mas enfim, se eu puder, em 5 minutos, acho que eu consigo fazer a conclusão. E se pudesse colocar a parte do método prático. Então, essa situação pendular, e aí vem a parte do método prático da língua japonesa. O método prático da língua japonesa, ela tem uma ligação íntima com uma história não conhecida, com uma história inédita, que é justamente uma trilogia de pequenos livrinhos, escrito pelo senhor Takahiji Daijō, que é meu avô, falecido, era meu avô. E foi muito interessante, porque no pesquisar, no mexer com livros, em cruzar informações, eu fui descobrindo alguns passos dele na região de Araçatuba, fui descobrindo a parte dele acadêmica, fui descobrindo a parte dele como professor, fui descobrindo a parte dele como tradutor juramentado, muitas dessas atividades e atribuições que a nossa família, inclusive, desconhecia. Mas a gente teve a sorte e o zelo, né, da minha tia Zilá e do meu pai Harry, eles guardarem e preservarem um acervo histórico que até então não tinha sido manuseado, manipulado. Então, foram 3 livrinhos escritos e publicados em 1936 pelo imigrante Takahiji Daijō, que é o meu avô. 10.000 exemplares foram distribuídos em várias regiões da colônia, é um número bastante expressivo, porque para você ter em consideração que seriam 10.000 exemplares, na época 3.000 famílias tinham terra no Brasil, por uma estatística confiável, né? Eu fui buscar mais ou menos na segunda metade dos anos 30, os japoneses já instalados no Brasil, como eles estavam instalados, de que forma eles estavam instalados. Eu falei, poxa, vamos buscar o direito de propriedade, né? Aí, nesse levantamento da propriedade, eu percebi que só 3.000 famílias, mais ou menos 3.000 famílias de imigrantes japoneses tinham título de terra. E se ele publicou 10.000 exemplares, ele conseguiu vender e distribuir 10.000 exemplares, foi algo bastante relevante, né? Então, tem esse livrinho, é o número 1, que ele tenta fazer essa ponte entre o português e o japonês. Depois vem o número 2. O número 1, ele deu uma roupagem assim, um pouco mais escolar, né? Acho que ele quis seguir uma linha mais simplista, mais beabá, vamos dizer assim. Aí a gente vem para o segundo livrinho, se puder passar, que ele já ambicionou assim, falar, não, se o livro escolar foi tudo bem, o segundo livrinho eu vou fazer de uso comercial. Então já eram termos comerciais, linguagens técnicas comerciais, para talvez inspirar, de parte a parte, os brasileiros falarem português, pelo menos o beabá, e vice-versa. E aí o terceiro e último, que é também se mantendo um pouco na esfera escolar, com um japonês mais avançado um pouquinho, né? Então, são livrinhos bem quando estava começando o prenúncio da Segunda Guerra, as coisas super acaloradas, como eu estava falando, né, os regimes nacionalistas em vários lugares do mundo. A Segunda Guerra não dispensa apresentações, obviamente. E o meu Ji-chan, que é o meu avô, Ji-chan é avô em japonês, tentando fazer o intercâmbio de idiomas. É meio sonhador, assim, meio romântico na região de Araçatuba, ali, sabe?
E eu fui pesquisar e eram pouquíssimas iniciativas, assim, construídas nesse formato e com essa pretensão. Aí eu falei, poxa, aqui tem um espaço para ser resgatado, né? E foi muito interessante o apoio da Uninter nessa hora, sabe? Porque eu acho que, assim, você transitar por um ambiente onde não está escrito é muito perigoso, né? Então, você tem que deixar a paixão de lado, você tem que focar muito e não foi tão fácil. Mas, seguindo os últimos slides, aí só para vocês verem a cara do meu avô, quando ele publicou, na foto, nessa de óculos, que ele está de terninho assim, ele estava, na época que ele publicou os livros, já tinha uma cara assim meio de intelectual, né? Ele estava já, e ele veio com 14 anos para o Brasil, né? Veja como o Brasil entregou prosperidade para quem soube transitar, né? Então, já com 30 anos, ele já estava publicando esse livrinho, e foi graças a esses livros, com os 10 mil exemplares vendidos, que ele conseguiu juntar um dinheiro para comprar as áreas de terra dele, e assim foi uma história próspera. Na foto do lado, já com a família, a esposa Rosa, e os 2 filhos, né, o Harry e a Zilá, ele de pé ali, e a vida dele é uma trajetória muito legal, tanto assim que os outros 2 artigos que eu estou escrevendo também são artigos baseados na história dele. E aí, a parte de conclusão, que é a parte final, vamos deixar a paixão familiar, que, né, a gente fica emocionado de mexer no material que é revirar a história da própria família, de certa forma, e que teve influência na colônia, né? Então, é bem interessante. Mas aí, a parte final, a conclusão, é que é uma conclusão inquietante para mim, porque a gente está vivendo num século XXI que às vezes parece que as coisas estão meio fora de controle, né? Assim, poxa, parece que a gente está mais desigual, parece que a gente está mais intolerante, parece que a gente está mais... Mas, na verdade, a gente está revisitando toda a história, entendendo toda a história com um olhar mais crítico, com novas fontes, com nova capacidade de interpretação de fontes, né? Você lidar com Big Data de fonte fantástico, estatísticas, essas coisas todas estão mudando muito ponto de vista de toda a história, mas no frigir dos ovos, o que acontece é que eu senti que no final, ao concluir o material, existia sim uma espécie de opressão, existiu sim uma espécie de opressão, tanto aqui, opressão meio que do Estado e pela circunstância, não estou dizendo que foi certa, que foi errada, que foi alta, que foi baixa, mas se deixasse pela liberalidade dos imigrantes e dos seus sucessores, pouco provavelmente o idioma teria se perdido. A gente conseguiria fazer hoje uma ligação com alguém em Tóquio e trocar uma ideia em japonês. Não consegue, porque foi oprimido. Essa opressão não aconteceu voluntariamente, né? Ela aconteceu por, inclusive, um movimento de Estado, por um movimento duro. Então, essa realidade é uma realidade inquietante, é uma realidade que, para mim, ela tem que ser revisitada e vale a pena ser estudada e aprofundada. Eu acho que tem um material muito interessante, né, de como isso aconteceu e os efeitos colaterais disso na vida da colônia e hoje na vida dos brasileiros, intercambiados e conectados aos japoneses e vice-versa, que a gente já virou toda a colônia já não é fechada, já está aberta, já virou comunidade, já viraram clubes, e a gente já está perfeitamente em sintonia, perfeitamente sintonizado, mas é um momento que me chamou a atenção, que às vezes a gente fala muito de preconceito e todas as maneiras de lidar e de não lidar, e eu acho que isso aqui é uma coisa que os imigrantes e os sucessores dos japoneses merecem consideração e análise. E agora, para concluir mesmo, como eu falei ali brevemente, eu devo muito desse artigo ao apoio da Uninter. Eu devo muito, eu até coloquei por ordem alfabética, porque é difícil saber quem me ajudou mais, assim, de deixar fluir o trabalho, sabe? De incentivar o trabalho para que ele fosse real e que prestigiasse mesmo, falar, publica, vem aqui, quer tentar, vamos lá. Então, é a professora André Cavesani, a Deise, né, a professora Deise de Quadros, a Dinamara, que falou na apresentação, as duas ali estavam presentes, sou muito gratas a ela, a Lenita, que fez uma leitura crítica ali no final do artigo, foi muito legal o trabalho dela, a história dela também tem a ver com movimentos migratórios, né, a professora Mariana, obrigada, e o professor Renan também, que me ajudou lá no começo, lá atrás, fazendo as primeiras leituras do artigo, e tenho certeza que se ele fosse, né, se ele, qualquer coisa, ele poderia ter desestimulado essas ações, e ao contrário, foi muito estimulante. Só para concluir, eu queria mandar um abraço para o meu sobrinho, que está assistindo muito provavelmente essa transmissão, é o João Felipe, que ele faz aniversário hoje, dia 1º de agosto, dia do aniversário da cidade de Bauru.
interior de São Paulo. E eu sou graduado em Bauru, sou muito, muito grato à cidade. Mas é isso, gente. Obrigado pela atenção. Desculpe os atropelos e os problemas técnicos aí, tá? Obrigada, Cris. Harry, a gente que te agradece por toda, né, a gente sabe a correria que também é a tua vida, porque o Harry também é nosso representante discente aqui no colegiado do bacharelado de História, e né, a gente também conversa em outros momentos aí, mas ele sempre está ali, vamos lá, vamos embora, tal dia, tal horário, posso, beleza, vamos publicar, estamos aí. Então, é sempre bom a gente, né, falar com você, porque a gente sabe que não, o Harry é ponta firme, o Harry topa qualquer parada, já está produzindo mais artigo também, né, que nem eu posso falar mais pelo curso de História, a professora Crisbelli pelo curso de Letras, da Ana e os outros alunos que também vão apresentar depois, mas a Bárbara também topa ir direto, não vamos fazer aula, vamos fazer evento. Então, gente, é para vocês conhecerem esses exemplos, né, que são os nossos alunos, o Harry com essa história maravilhosa, que conseguiu juntar o ofício de historiador que ele está agora se formando, junto com a questão familiar, que não teria, nossa, acho que o teu avô, né, de onde ele estiver, ele deve estar muito orgulhoso, Harry, desse trabalho que você fez. Todos nós estamos muito orgulhosos, porque a gente tem uma ponte, né, são várias pontes, você estava comentando, a gente também te agradece por esse reconhecimento, porque estamos lá na tutoria, né? Às vezes o pessoal pensa que não, os professores estão ali tão distantes, estão só escrevendo para a gente, mas não, a gente realmente lê tudo que vocês colocam, né? Claro que às vezes tem aquelas mensagens de alguns alunos que não são tão educados, a gente também fica, poxa, né? Mas por quê? Mas aí temos também esses alunos incríveis, que, como o Harry, a Ana e a Bárbara, e aí vem com esses trabalhos, essas ideias, será que eu posso fazer sobre isso? O professor Renan foi lá, falou, não, Harry, bora, né? Manda ver, pega a fonte. O Harry trabalhou uma fonte inédita, que ele teve um acesso ali privilegiado também por ser na autoria do avô dele, e a partir daquela fonte que tem esse caráter pessoal, de memória também da família, ele conseguiu fazer uma análise de toda a conjuntura, de todo o contexto da época, a partir dessa fonte, da questão da imigração japonesa, dessa história também do interior do estado de São Paulo, nesse contexto do governo Vargas. Então, vocês percebam que a pesquisa ela é uma construção que sempre vai ter algo de subjetivo, de pessoal. A Bárbara e a Ana, ligação com a música. Vocês também, né, que estão nos assistindo, pensem o que vocês gostam, que temas interessam vocês para pesquisar, para trabalhar, porque aí não é uma obrigação simplesmente fazer um TCC, fazer um artigo para iniciação científica, não. É algo que, poxa, tem um significado na vida de vocês, né? Vai ter um significado conforme vocês forem construindo. Dá trabalho, dá, mas a professora Dinamara, né, falou ali na abertura, infelizmente, às vezes a gente tem casos, não é só no EAD, não, porque né, eu e a professora Crisbelli também já trabalhamos no presencial, e tem casos de plágio, e tem casos de pessoas que querem comprar o TCC. Gente, o que a pessoa agrega com isso, né? Não agrega nada, e aqui vocês estão tendo um exemplo do contrário, do quanto que eu tenho certeza que a Ana, a Bárbara e o Harry, quanto isso agregou na vida deles, essas pesquisas, na formação, no que eles vão levar adiante, seguindo, seja pós-graduação, a gente também está... A Bárbara também, acho que mais para frente é um mestrado em vista, né? O Harry, a gente está tentando puxar ele aqui para o mestrado. O professor André está ali já falando, professora Mariana, fala com o Harry, fala com ele para ele né, continuar no nosso PPG aqui também da Uninter, né? Programa de pós-graduação. E... Bom, professora Cris, eu acho que a gente vai ter que fazer um intervalinho agora, às 20h30, mas eu só queria concluir essa ideia de que é uma ponte. Então, o professor Renan fala comigo, e eu falo com o professor André, e de repente está todo mundo olhando o trabalho do Harry, está todo mundo olhando o trabalho da Bárbara, a professora Fernanda também olhou o trabalho da Bárbara quando eu conversei com ela para a publicação, né? E aí a gente faz essas pontes dentro da nossa área, dos nossos cursos, e o resultado depois está aí os trabalhos publicados online, aí parabéns para o sobrinho do Harry também, que está assistindo, né? Está de aniversário, porque esse conhecimento ele vai sendo disseminado. A ideia é essa ideia
pioneira da professora Dinamara aqui na instituição, de colocar esses trabalhos para serem, né, além das pesquisas produzidas, lidos, publicados e disseminados, e que também inspirem vocês aí. Eu sei que o pessoal está comentando bastante no chat, bem bacana. Então vejam que são inspirações, e não é aquilo assim, acho que foi fácil para a Ana, para o Harry, para a Bárbara. Não, gente, é muito trabalho. Só eles podem dizer o quanto que demandou da vida deles, às vezes fazendo mais de um curso ao mesmo tempo, conciliando com o trabalho, com a família. Então, vejam que é um trabalho que demanda, mas que vale a pena, né, professora Cris? Exatamente, fazer ciência é isso, né? É uma trajetória, é consultar fontes, é construir uma pesquisa, é planejar um objeto. Veja aqui, né, professora Mariana, como está sendo muito interessante esse dossiê. Trago aqui isso de novo, a multidisciplinaridade, né, na abordagem desses temas, porque outra vez o Harry trouxe para nós aqui um trabalho que sim, ele está ali loteado na área de história, mas é um trabalho de pesquisa linguística incrível, incrível. Harry, incrível também, a partir dos olhos da ótica da linguística, pensar nesse teu tema é incrível. Incrível, né? São manuais, são fontes históricas ainda inexploradas, né? Em que você é um manual didático, né? É um livro didático, são livros didáticos criados de acordo com o contexto daquela época, né? Feitos, pensados, escritos para aquele público e que deu certo e que vendeu. Então, uma comunicação que se disseminou e chegou para o ensino de uma língua. Incrível os trabalhos, né? A mesma coisa aqui com a Bárbara e com a Ana Lia, né? Esse recorte do objeto que elas fizeram, uma mais para o curso de História, mas que também falou ali do plano discursivo, Ana Lia, que trouxe também, em primeiro lugar, né, a análise discursiva para chegar na história, na memória, na ideologia. Então, a proposta desse dossiê foi justamente essa, trazer esse olhar para os alunos e alunas de que as pesquisas, elas não são encerradas no próprio objeto ou numa própria área, mas que elas transitam, né, em diferentes abordagens aí nessa multidisciplinaridade. É por isso também que o nosso setor aqui é de letras e história, porque conversa tanto, né? É um setor que, né, são duas áreas que se relacionam muito, né? E é muito bonito ver essa relação dentro, né, de um trabalho científico tão competente como esse, o de vocês e de todos os autores que colaboraram, né, professora Mariana, com esse dossiê. Parabéns, Ana Lia, foi muito bom passar essa trajetória com você. Tá bom aprender com você sobre música. Ana Lia é mestre também em música, me ensinou muita coisa. Nossa, foi muito legal esse trabalho conjunto. Ouvir aqui a Bárbara também, incrível. E Harry, parabéns.